Bom dia, meus irmãos. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus seja multiplicada sobre a tua vida nessa manhã. Eu sou o professor Rodolfo. Hoje nós vamos meditar nos capítulos 10, 11 e 12 do primeiro livro de Crônicas. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta manhã. Pai, nós exaltamos o teu nome, te bendizemos, te adoramos, te louvamos, tributamos toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor, pois tu és o único Deus vivo, o único Deus verdadeiro, digno de receber a honra, a glória e o louvor. Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação da nossa alma, da condenação eterna. Te agradecemos pela habitação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, nos garantindo que somos filhos de adoção do Senhor, pois pelo Teu Espírito podemos clamar, Abba, Pai. Senhor nosso Deus, nos ajuda nesta manhã, na meditação da Tua Palavra, na compreensão da leitura que estamos fazendo nesse dia. Nós oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, o capítulo 10 começa com a narração da morte de Saul e dos seus filhos em meio à luta contra os filisteus. O cronista utiliza esse episódio para depois introduzir a narrativa da ascensão de Davi ao trono de todo o reino. Essa passagem é paralela e descrita também no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 31, dos versículos 1 a 13. Os filhos de Saul foram mortos em batalha. Saul estava ferido e não queria deixar um legado ainda pior do que o que ele já estava deixando, sendo morto pelas mãos dos filisteus. Então ele pede que o seu armeiro o mate. Seu armeiro não teve coragem para isso, e Saul se suicidou num golpe de misericórdia por ele mesmo. O armeiro de Saul também se matou. Saul e toda a sua casa morreram, aparentemente uma exceção com relação a Isbosete e Mefibosete, que devem ter sido acolhidos em Gibeá por causa da sua juventude. Os israelitas fugiram e os filisteus ocuparam as cidades, levando as armas de Saul para a casa de seu deus Dagom. Os filisteus fizeram o mesmo que Davi havia feito com Golias, arrancaram a cabeça de Saul. Assim como as armas de Golias foram guardadas pelos israelitas, os filisteus guardaram as armas de Saul no templo do seu Deus. Todos os homens valentes de Israel se levantaram, pegaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos e os trouxeram a Jabes. Depois sepultaram os ossos deles debaixo de um arvoredo, em Jabes, e jejuaram 7 dias. Saul morreu por sua transgressão, por ter poupado o rei dos amalequitas e tomado os rebanhos dos povos como despojo, além de ter consultado uma pitonisa. Ambos os atos foram grandes pecados. O primeiro como uma violação do mandamento expresso de Deus, e o segundo como contrário a um estatuto bem conhecido do reino. Como Saul não consultou ao Senhor em última análise, o próprio Deus o matou e transferiu o reino a Davi. A exemplo de Saul, todo crente que resolve transgredir contra o Senhor e prefere se justificar ao invés de se arrepender, todo o crente que peca de caso pensado e não encontra lugar para arrependimento,
Todo o crente que deixa de consultar ao Senhor, crente que deixa de tomar conselho na palavra do Senhor e não se arrepende de seus pecados, está correndo o terrível risco de cair no conto e na sedução de Satanás e sofrer o dano da morte espiritual. Capítulo 11. Davi é proclamado rei por toda a nação. O povo reconheceu que, mesmo quando Saul era rei, era Davi quem vencia as batalhas, e o próprio Deus o havia estabelecido como rei. Foi junto com o povo para Jerusalém. Os jebuseus habitavam lá e fizeram oposição a Davi, mas Davi conquistou a cidade. Joabe restaurou a parte ocupada pelos antigos jebuseus. Davi habitou na fortaleza, colocou o seu nome na cidade e se tornou cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. No versículo 10, o cronista nomeia os valentes de Davi que o apoiaram fortemente. Jazobeão, que havia matado 300 homens com sua lança, junto com Eleazar, que esteve com Davi no episódio da caverna de Adulão, quando Davi teve sede e desejou beber da água do poço de Belém. Então os 3 homens romperam pelo acampamento dos filisteus e trouxeram a água a Davi. Mas ele não quis beber pelo perigo que os soldados correram. Também Abissai, irmão de Joabe, feriu a 300 homens com sua lança. Também Benaia, filho de Joada, feriu 2 heróis de Moabe, feriu um leão dentro da cova, no tempo da neve. Feriu um egípcio e foi colocado entre os 30 da guarda de Davi. Dos versículos 27 a 47, o cronista nomeia outros valentes de Davi, separando-os por patente militar. A não ocorrência do nome de Joabe em qualquer um dos 3 catálogos provavelmente deve ser explicada pela circunstância de que seu cargo de comandante o elevou a uma posição superior a todas essas ordens de soldados e chefes. Em praticamente tudo o que Israel empreendeu, desde o chamado de Abrão, passando por Isaque, Jacó e seus filhos, o sucesso nas suas empreitadas, sejam elas peregrinações, travessias, fugas, lutas, guerras, reinado, sacrifícios, adoração, ministração e muitos ofícios feitos no anseio de cumprir a ordem do Senhor. Só alcançaram sucesso aqueles que foram totalmente submissos e obedientes ao Senhor e aos seus mandamentos, suas ordens. Todas as vezes que o povo desobedeceu e fez aquilo que o Senhor não ordenou, o povo teve suas tentativas frustradas, mesmo que a vitória e o sucesso pareciam certos. Ao mesmo tempo, todas as vezes que o povo de Deus se colocou na posição de servos obedientes, mesmo que a derrota parecia inevitável, o Senhor intervinha para dar livramento e a vitória ao seu povo. Capítulo 12. Neste capítulo, o cronista vai nos apresentar 3 listas de valentes que ajudavam Davi na guerra, conforme foram aderindo e fazendo parte do exército de Davi. Esse movimento de adesão de vários homens, de várias tribos, de vários exércitos, sem dúvida, foi impulsionado secretamente pelo Espírito Santo de Deus. Foi de grande importância para a causa de Davi e aconteceu pela evidente retirada das bênçãos de Deus e da presença de Deus de Saul. A presença de Deus agia em favor de Davi. A adesão dos benjamitas foi um testemunho público do caráter de Davi e da mão de Deus agindo por ele. Os gaditas que estavam a serviço de Saul se juntaram a Davi no lugar forte do deserto, homens valentes, homens de guerra, aptos para a batalha.
O exército de Davi foi se tornando invejável. Seus homens eram muito habilidosos. Havia um grupo de flecheiros ambidestros, parentes de Saul. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior valia por 1000. Uma hipérbole para expressar o enorme valor de guerra desses homens incomuns, capacitados pelo próprio Deus. Os filhos de Benjamim e Judá, por isso que os benjamitas convidaram os da tribo de Judá para acompanhá-los, a fim de impedir ou persuadir que Davi suspeitasse deles. Davi suspeitou que podiam ser espiões de adversários, mas as dúvidas de Davi quanto ao objetivo deles foram dissipadas por inspiração do Espírito Santo, que veio sobre Amassai e garantiu: Nós somos teus, ó Davi, e estamos com você, filho de Jessé, porque o seu Deus é quem ajuda você. Alguns da tribo de Manassés também passaram a ajudar a Davi. O versículo 22 é enfático, porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército, como exército de Deus. De todas as tribos hebraicas, não havia homens mais capacitados do que estes. Eles cobriram todo o terreno descrito como a terra dos patriarcas, Hebrom e Ziclag, no norte e no sul, Adulão a leste e Sebe, a antiga Massada, a oeste, ou seja, a terra prometida, o território dos patriarcas, de norte a sul e de leste a oeste, esses homens cobriram toda essa terra, o grande exército de Davi. O versículo 29 mostra que da tribo de Benjamim um pequeno número aderiu a Davi. A massa da população, mesmo após a morte de Isbosete, esperava ansiosamente garantir a coroa na família de Saul. O versículo 32 é muito interessante, pois os filhos de Issacar eram homens entendidos dos tempos, tendo total discernimento do que Israel deveria fazer, e também se declararam a favor de Davi. Os de Zebulon não eram de coração duplo, eram soldados disciplinados e apresentavam alto grau de fidelidade a Davi. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de proclamar Davi como rei. De acordo com as declarações feitas nos versículos anteriores, o número de guerreiros armados reunidos em Hebrom nessa ocasião chegou a 300 mil homens. Além disso, os que estavam perto e os que estavam longe trouxeram, entre outras provisões de comida, pão e vinho. Esse capítulo 12 é muito intenso, com muitos ensinamentos e aplicações práticas para nossas vidas, além da própria beleza da narrativa do texto. Vamos destacar algumas questões práticas. Como é horrível perder a presença e a bênção de Deus. Como é confortante saber que estamos trabalhando na direção da vontade de Deus e que a presença e a bênção de Deus está conosco. Quando estamos trabalhando para o Senhor, Ele mesmo se encarrega de recrutar as pessoas para nos ajudar. Parafraseando Amissai, ó crente, é o teu Deus que te ajuda. Como é bom o crente que tem discernimento e conhece o tempo em que vive, sabendo o que deve ser feito.
A unidade e a unanimidade de coração são imprescindíveis na obra do Senhor, segundo a vontade do Senhor e segundo a palavra de Deus. E por fim, o povo de Israel trouxe pão e vinho, e havia grande alegria em Israel. Mesmo com um número enorme de pessoas, o evento da proclamação de Davi como rei de todo Israel foi um evento de comunhão, de mesa, de sentar e compartilhar, glorificando a Deus, assim como deve ser na igreja do Senhor. Devemos ter tempo de comunhão uns com os outros, em concordância, anunciando que Cristo, o pão vivo que desceu do céu, nasceu para morrer e pelo seu sangue trouxe perdão de pecados, libertação da condenação eterna. Anunciemos essas verdades até que ele venha. Deus abençoe a sua vida. Tenha um excelente dia na presença do Senhor.